Marcos capítulo 6. Jesus em Nazaré. Incredulidade dos habitantes. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-se admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Missão dos 12 apóstolos. Chamou-se a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vós não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Morte de João, o Batista. E enviou isso ao rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é o profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: esse é João, ao qual eu degolei. Ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo-á amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo
e de boa mente o ouvia. E segundo uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e ao que estava com ele à mesa. E disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedirdes te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: pede a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxesse ali a sua cabeça. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tornaram ao seu corpo e o puseram num sepulcro. A primeira multiplicação dos pães. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinha ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muito que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco, em particular para um lugar deserto. E a multidão viu partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizeram assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentando-se, repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartindo os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos.
e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus andava sobre as águas, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar diante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximando-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disseram-lhes: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus em Genezaré. E quando já estava no outro lado, dirigiu-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo os conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que estava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Oh, glória! Recebam essas palavras, em nome de Jesus.